Já pensou como figuras que marcaram o sertão, como Lampião, não eram apenas temidos como cangaceiros, mas também vistos como seres quase místicos, ligados a profecias que falavam do fim dos tempos? Como você acha que o cangaço e a religiosidade se cruzaram de forma tão intensa? Vamos embarcar juntos nessa história. O sertão nordestino, com suas secas implacáveis e a resistência inquebrantável de seu povo, é um dos cenários mais emblemáticos da história do Brasil. Mas além das dificuldades do cotidiano, uma história ainda mais profunda e misteriosa se desdobra: a relação entre os cangaceiros, como Lampião, e as crenças religiosas que permeavam o imaginário popular do sertão. Para muitas pessoas da época, o cangaço não era apenas uma forma de resistência contra as forças do governo. Era, de fato, um símbolo da luta do bem contra o mal. Lampião, Maria Bonita e os outros cangaceiros não eram apenas líderes de um movimento de guerrilha. Eles eram vistos como heróis, como figuras divinas, que trilhavam um caminho imerso em lendas e profecias. Nessa época de grande sofrimento, as pessoas buscavam consolo e respostas nas religiões populares, nos mitos que circulavam entre as aldeias e vilas do sertão. Elas viviam à sombra das secas, da fome e da falta de apoio do Estado, e viam nas figuras como Lampião e os cangaceiros uma espécie de messias rebelde que, com sua bravura, desafiava a ordem estabelecida. O misticismo estava no ar, entrelaçando crenças católicas, espiritismo popular e tradições indígenas. Crenças como as de um fim dos tempos eram recorrentes, e o sertão foi um palco onde o apocalipse e a esperança se encontraram. A religião se tornou a moldura por onde o cangaço era interpretado, não apenas como violência e revolta, mas como uma missão espiritual para muitos. As pessoas do sertão, que viam seus filhos morrerem de fome ou serem dizimados pelas doenças, não enxergavam os cangaceiros como simples criminosos. Eles eram, na verdade, heróis de uma luta desesperada pela sobrevivência, e, para alguns, até mesmo escolhidos por Deus para trazer justiça a um mundo injusto. Mas como isso se relaciona com as profecias que moldaram a religiosidade popular da época? Como o cangaço, que para muitos era uma guerra sem sentido, poderia se alinhar com os maiores sonhos de transformação religiosa? Essas perguntas nos levam a um universo fascinante, onde o cangaço não é apenas história, mas uma metáfora religiosa, uma guerra divina. Vamos, então, desvendar esse mistério e entender como as lendas do sertão ainda ecoam na memória do Brasil. O final do século XIX e o início do século XX marcaram uma época de grandes dificuldades para o povo nordestino. O sertão, aquela vasta região que se estende por vários estados do Nordeste do Brasil, era um lugar de luta constante contra as forças da natureza, da política e da economia. Esse período, conhecido por suas secas implacáveis, viu a escassez de recursos básicos, como água e alimentos, levar milhares de nordestinos à beira da miséria. As secas, que podiam durar anos, não eram apenas um problema agrícola, mas um fator que definia a vida de todas as classes sociais, especialmente os mais pobres. Sem a ajuda do governo, as comunidades rurais do sertão eram forçadas a lutar pela sobrevivência de forma praticamente isolada, o que gerou um sentimento de abandono profundo. O Estado brasileiro parecia alheio à dor do sertanejo, e isso acentuava o isolamento da região. Esse cenário de desesperança também provocou um fenômeno histórico peculiar: o fortalecimento da religiosidade popular. Em tempos de sofrimento extremo, o povo nordestino começou a enxergar em Deus uma explicação para suas dificuldades e uma possível solução para os problemas. A fé se tornou uma força de resistência. Muitos nordestinos passaram a acreditar que a salvação poderia vir de um Messias, um líder divino que guiaria o povo para um futuro melhor, apesar da dureza das condições de vida. Foi nesse contexto de sofrimento e solidão que o movimento do cangaço ganhou força. Quando o governo e as autoridades locais não ofereciam soluções reais para as necessidades da população, figuras como Lampião e seu bando começaram a ser vistas como lideranças que, embora envolvidas em atividades criminosas, também simbolizavam resistência a esse abandono social e político. Para alguns, Lampião se tornava, então, um herói, alguém que desafiava um sistema opressor, e para outros, ele era um vilão, responsável pela violência no sertão. As secas não eram o único fator que levava à desesperança.
A falta de educação, a estrutura política instável e a inexistência de políticas públicas adequadas para o sertão contribuíam para um ciclo de miséria que parecia não ter fim. Nessa terra de incertezas, onde o sol parecia não ter compaixão, a população se apeava à fé como última esperança, e com ela surgiam também as profecias. Se o governo era ausente, a religião e as crenças populares eram as únicas formas de tentar compreender e resistir ao sofrimento. O próprio imaginário popular estava cheio de histórias de santos milagrosos, reis e líderes divinos que surgiriam para tirar o povo da opressão. Era nesse clima de misticismo e desesperança que o cangaço, com todas as suas lendas e mitos, se enraizou no imaginário coletivo. Lampião, com sua figura forte e violenta, mas também carismática, tornava-se mais do que um simples cangaceiro. Ele era visto como alguém que representava uma forma de resistência a esse sistema opressor, e por isso, ao invés de ser tratado como simples criminoso, foi, por muitos, interpretado como um herói divino ou uma figura enviada para mudar os rumos da história do sertão. Os movimentos messiânicos no sertão nordestino têm uma profunda relação com a religiosidade popular e com a busca desesperada por uma figura que pudesse restaurar a justiça social e aliviar o sofrimento das pessoas. No contexto do cangaço, o cangaceiro e a religião se entrelaçavam de forma complexa, com os cangaceiros, como Lampião, sendo vistos, por alguns, como agentes de uma missão divina ou como instrumentos da luta contra as injustiças do governo e da sociedade. Canudos e o Messias Antônio Conselheiro. A história do cangaço não pode ser dissociada do movimento de resistência messiânica mais famoso do Nordeste, o de Antônio Conselheiro, em Canudos. Nos anos 1890, no interior da Bahia, Conselheiro liderou um movimento baseado na fé religiosa e na resistência contra a opressão do governo republicano. Ele fundou a comunidade de Canudos, onde seus seguidores acreditavam que ele era o líder enviado por Deus para instaurar uma nova era de paz e justiça. A comunidade de Canudos se tornou um símbolo da luta contra o poder centralizado e a opressão dos pobres, especialmente após a proclamação da República, que trouxe uma nova ordem política que não atendia às necessidades do sertão. Canudos, com sua proposta religiosa e política, foi atacada pelo governo brasileiro, culminando na sangrenta Guerra de Canudos, de 1896 a 1897, que resultou na destruição completa da cidade e na morte de milhares de pessoas. Contudo, a mensagem de resistência e de fé de Antônio Conselheiro perdurou no imaginário coletivo da população nordestina. O Sítio Caldeirão e Beato José Lourenço. Outro movimento messiânico importante foi o do Beato José Lourenço, que fundou o Sítio Caldeirão, no Ceará. Beato José Lourenço também pregava uma mistura de fé religiosa com resistência política. Ele acreditava que a purificação do sertão passaria pela luta contra as forças do mal representadas pelo governo e pelas autoridades locais. Assim como Antônio Conselheiro, Lourenço tinha muitos seguidores que viam nele uma espécie de profeta ou líder divino que guiaria os sertanejos na luta contra as injustiças. O Sítio Caldeirão foi considerado uma espécie de refúgio espiritual, onde a fé se entrelaçava com a esperança de mudança. No entanto, esse movimento também foi alvo de repressão por parte das forças do governo. A resistência de Lourenço e seus seguidores resultou em confrontos violentos, e o movimento foi destruído em 1936, apenas 2 anos antes da morte de Lampião. No entanto, tanto o Sítio Caldeirão quanto a figura de Beato José Lourenço continuaram a ser símbolos de resistência para muitos sertanejos. A influência desses movimentos no cangaço. Esses movimentos messiânicos, como Canudos e o Sítio Caldeirão, tiveram um impacto profundo no cangaço, pois muitos cangaceiros, incluindo Lampião e seus seguidores, viam suas ações como parte de uma missão divina. Para muitos deles, as lutas travadas contra o governo e as forças policiais representavam não apenas uma resistência social e política, mas uma guerra santa, onde a fé e a violência se misturavam em um contexto de desespero. Lampião, que se tornaria uma figura central no cangaço, era visto por alguns como um justiceiro ou líder divino que tinha uma missão divina a cumprir no sertão. Embora seus métodos fossem violentos e seus objetivos muitas vezes contraditórios, o fato é que ele se tornou uma espécie de símbolo de resistência, algo similar aos líderes messiânicos que surgiram antes dele. No cenário do cangaço, onde a violência,
a resistência e o desespero se entrelaçavam. A religiosidade do grupo de Lampião se destacava de maneira curiosa e, por vezes, contraditória. Embora os cangaceiros estivessem frequentemente envolvidos em atos de brutalidade, a religião desempenhava um papel importante em suas vidas e ações, sendo uma fonte de motivação, proteção e até mesmo de legitimação para suas atividades. Lampião e os símbolos religiosos. A figura de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, é cercada de mistérios, mas uma coisa era clara: ele carregava consigo uma forte devoção religiosa. Em suas andanças pelo sertão, Lampião era visto usando vários símbolos religiosos, como terços, medalhas e fitas de santos presos ao seu chapéu, principalmente de Nossa Senhora da Conceição e São José. Esses itens não eram apenas adereços, mas representavam uma espécie de proteção espiritual que, para muitos, trazia uma aura de invulnerabilidade ao cangaceiro. Além disso, o fato de Lampião ser constantemente visto com esses símbolos estava diretamente ligado à sua crença de que poderia ser protegido pelas forças divinas. Para ele e para os seus, os objetos religiosos representavam defesa contra o mal, seja ele humano, como os soldados e volantes, ou sobrenatural, como os espíritos ou a morte iminente. A influência de Padre Cícero. Outro ponto de destaque na religiosidade do cangaço é a figura de Padre Cícero. Este sacerdote católico de Juazeiro do Norte, no Ceará, é um ícone de devoção popular no Nordeste. Padre Cícero foi visto por muitos sertanejos como um líder espiritual e milagreiro que possuía poderes sobrenaturais. Mesmo sendo uma figura religiosa tradicional, ele era, para muitos, também um símbolo de resistência. Ele conseguiu unir fé e resistência social, algo que os cangaceiros, em seu próprio contexto, também procuravam fazer. No cangaço, muitos cangaceiros acreditavam que Padre Cícero os protegia espiritualmente. Alguns até viam nele uma figura que representava o Messias de sua época, um enviado divino que guiava os sertanejos na luta contra as forças opressoras do governo e da elite. Lampião, especialmente, tinha uma devoção pessoal a Padre Cícero, embora tenha permanecido afastado da Igreja Católica formalmente, talvez devido à sua vida de crimes e resistência contra as autoridades. A busca por benzedeiras e rezadeiras. Além da devoção a símbolos religiosos e a Padre Cícero, a vida dos cangaceiros também estava marcada pela busca constante de rezadeiras e benzedeiras, mulheres que, na tradição nordestina, eram responsáveis por curar doenças e afastar o mal através de rezas e benzimentos. Essas mulheres eram vistas como portadoras de poder espiritual e, portanto, essenciais para a proteção do bando. Antes de se envolverem em confrontos ou batalhas, os cangaceiros muitas vezes passavam por cerimônias de bênção com as rezadeiras, acreditando que essas mulheres possuíam o poder de proteger suas vidas das balas dos inimigos. Para eles, o simples ato de estar perto de uma benzedeira ou ter um patuá, um amuleto bendito, era uma forma de garantir proteção divina. A dualidade da religião no cangaço. A religião, portanto, se apresentava para os cangaceiros como uma poderosa aliada, mas também era parte de uma dualidade difícil de compreender. Por um lado, a religiosidade oferecia esperança e proteção, mas por outro, ela se misturava com a violência e os atos de vingança, criando um paradoxo de fé e crueldade. No imaginário popular, Lampião era visto tanto como um herói divino quanto como um homem condenado, um ser abençoado mas, ao mesmo tempo, maldito. Este fenômeno não se restringia a Lampião, mas permeava todo o cangaço. Para muitos sertanejos, os cangaceiros eram figuras que personificavam o combate contra as injustiças sociais, com uma aura de proteção divina que os tornava intocáveis. Ao mesmo tempo, a violência das ações dos cangaceiros colocava-os em oposição direta aos valores da igreja e à moralidade tradicional, criando uma tensão entre a fé e o pecado. Enquanto a devoção religiosa se apresentava de maneira forte dentro do cangaço, outro aspecto crucial dessa religiosidade estava relacionado à proteção divina e ao uso de amuletos. No universo dos cangaceiros, a crença em proteção sobrenatural era fundamental, pois o sertão, com suas secas e violências, era um cenário repleto de incertezas. Para muitos, o medo constante da morte, das balas e dos confrontos exigia uma espécie de escudo espiritual. A crença em patuás e amuletos benzidos. Os cangaceiros eram usuários devotos de patuás e outros objetos que supostamente os protegiam das balas e da morte.
Patuais, que eram pequenos objetos com inscrições religiosas, feitas por rezadeiras ou benzedeiras, tornavam-se talismãs com o poder de afastar o mal e garantir a invulnerabilidade. Além disso, outros amuletos, como cruzes e medalhas, eram usados de maneira ritualística. Acreditava-se que esses objetos tinham o poder de afastar a morte e trazer sorte, especialmente durante os intensos embates com os volantes e os soldados. Em sua essência, o uso desses amuletos e talismãs era uma tentativa de afirmar uma relação direta com o divino. Para Lampião e seu bando, a fé em sua invulnerabilidade transcendia a lógica comum e se misturava com as crenças populares, sendo tão importante quanto as armas que carregavam. Os amuletos benzidos representavam uma garantia de que a proteção espiritual era mais potente que qualquer outro obstáculo material. O misticismo e o sentimento de invencibilidade. A ideia de que as balas não os atingiriam era alimentada pela força mística desses objetos, criando uma sensação de invencibilidade no coração dos cangaceiros. Essa crença na proteção sobrenatural não era apenas uma questão de fé religiosa, mas também de misticismo popular, uma maneira de lidar com a violência cotidiana e com a mortalidade. Era como se, para os cangaceiros, a morte estivesse constantemente à espreita, mas algo superior os protegesse. A ideia de invulnerabilidade e proteção divina estava tão impregnada na mentalidade dos cangaceiros que se tornava quase uma profecia autorrealizável. O fato de que alguns cangaceiros sobreviveram a inúmeros embates com os volantes e com as forças do governo alimentava ainda mais essa crença. Lampião e seus comandados se viam como guardiões de uma missão divina, e seus amuletos eram como símbolos de uma aliança direta com forças maiores que os defendiam. A influência das benzedeiras e a religião popular. Além dos amuletos, o culto popular religioso estava profundamente presente no cotidiano dos cangaceiros. As benzedeiras, mulheres que praticavam a arte de curar através de rezas e orações, eram procuradas antes de cada batalha. Elas usavam suas rezas como um tipo de arma espiritual, que supostamente garantiria a proteção dos cangaceiros, que buscavam a bênção divina em momentos de grande risco. Essas rezadeiras não eram apenas curandeiras, mas guardiãs de uma sabedoria popular profundamente ligada às crenças de um povo marcado pela dor, pela luta e pela escassez. Essa religiosidade não estava apenas ligada à figura do Padre Cícero, mas também à sabedoria de mulheres simples, que se tornaram figuras de poder espiritual no sertão. Para os cangaceiros, essas mulheres eram quase profetisas que possuíam o dom de afastar o mal e dar forças espirituais. As profecias que circulavam no sertão nordestino entre o final do século XIX e início do século XX eram muito mais do que simples histórias, eram certezas místicas para as comunidades que viviam sob uma opressão quase constante. Nesse contexto, muitas dessas profecias apontavam para a chegada de um líder guerreiro que seria enviado por Deus para destruir a opressão e trazer uma nova ordem. A figura de Lampião, com sua liderança carismática e força implacável, foi muitas vezes vista como uma possível manifestação desse guerreiro divino. Embora não fosse oficialmente reconhecido como Messias, alguns grupos no sertão acreditavam que sua luta contra as forças do governo e suas vitórias momentâneas sobre as autoridades representavam o cumprimento de uma profecia apocalíptica. As comunidades do sertão, especialmente aquelas mais isoladas, acreditavam que Deus escolheria um líder guerreiro para libertá-los da miséria e da violência que viviam. Embora Lampião tenha sido visto por outros como um bandido e um criminoso, para muitos, ele representava o braço de Deus, um líder predestinado que lutava contra as injustiças. Para esses sertanejos, o cangaço se tornava, de certa forma, uma guerra divina, onde o líder guerreiro estaria, ao lado de seus seguidores, combatendo as forças do mal. Essa relação de fé com o líder cangaceiro também pode ser vista de forma mais ampla, dentro do movimento messiânico que dominava a região. A luta de Lampião era entre o bem e o mal, e, em alguns momentos, ele era reconhecido como um representante de um plano divino. Seu papel como líder guerreiro, aliado às suas vitórias e derrotas, alimentava a crença de que ele estava cumprindo um papel escolhido por Deus, com a missão de salvar o povo da opressão. O cangaço como parte do Apocalipse. As profecias apocalípticas do sertão, que falavam sobre guerras sangrentas e cataclismas divinos antes do fim do mundo, também estavam presentes nas crenças populares da época. Para muitas pessoas,
o cangaço e as batalhas que aconteciam entre os cangaceiros e as forças de segurança, volantes, eram interpretadas como uma manifestação do Apocalipse, um sinal de que os tempos estavam se cumprindo e que o fim do mundo estava próximo. Essas profecias, misturadas com a religiosidade popular e a fé em um futuro melhor, criavam uma atmosfera apocalíptica que envolvia tanto os cangaceiros quanto os sertanejos que os viam como salvadores. A violência das batalhas entre os cangaceiros e os volantes era associada ao cumprimento do fim dos tempos, como se cada confronto fosse uma pequena batalha de um grande conflito espiritual, no qual os cangaceiros representavam o exército de Deus ou, em outros casos, os castigos divinos sobre um sistema opressor. A relação entre o cangaço e o Apocalipse, portanto, era muito mais do que uma interpretação religiosa do combate físico, ela trazia consigo uma interpretação simbólica dos acontecimentos, onde a luta pela sobrevivência se tornava uma luta espiritual. Lampião como o líder divino. No contexto das crenças messiânicas e apocalípticas do sertão nordestino, Lampião foi muitas vezes visto como uma figura que transcendeu o papel de simples bandido. Sua ascensão como líder do cangaço aconteceu em um momento de grande desesperança para o povo do sertão, e sua imagem foi fortemente associada a um líder divino, predestinado a trazer justiça e liberdade para os oprimidos. Muitos sertanejos acreditavam que ele era o cumprimento das antigas profecias que falavam da chegada de um Salvador. Em uma terra marcada pela pobreza, pela seca e pela opressão dos poderosos, Lampião representava a vingança contra aqueles que subjugavam o povo. Sua luta contra os coronéis, os jagunços e as autoridades locais foi vista como uma guerra santa, onde ele, com seu bando, representava a mão divina contra os opressores. Esse fenômeno era alimentado pela forte religiosidade popular, que misturava o cristianismo com crenças tradicionais do sertão, incluindo rituais e símbolos de proteção espiritual. Lampião carregava consigo medalhas, terços e outros objetos religiosos, que eram usados por seus seguidores como talismãs de proteção. Esses itens, além de garantir uma sensação de segurança diante da violência do cangaço, reforçavam a ideia de que ele possuía uma missão divina a cumprir, e que sua luta era parte de um plano maior. Algumas comunidades acreditavam que, no fundo, o cangaço seria o catalisador de uma transformação espiritual e social mais ampla, que traria, de alguma forma, um novo reinado de justiça no sertão. Lampião não era apenas um líder armado, mas um símbolo de resistência e esperança, uma figura messiânica que surgia num momento de desespero. Ele poderia ser visto, portanto, como um tipo de Cristo rebelde, enfrentando a opressão e buscando a redenção do povo nordestino através da violência contra as forças de controle. Essa interpretação messiânica de Lampião foi alimentada tanto por suas ações quanto por sua imagem. Os cangaceiros, com suas roupas e chapéus adornados com símbolos religiosos, não apenas lutavam contra as forças policiais, mas também contra um sistema de poder que era associado ao pecado, à injustiça e à opressão. Para muitos, Lampião era o guerreiro divino que traria o fim da tirania no sertão, seja pela morte dos opressores ou pela libertação dos pobres, que finalmente poderiam viver sem o fardo da exploração. A ideia de Lampião como líder divino foi algo que transcendeu seu tempo de vida, continuando a alimentar o imaginário popular após sua morte. Sua figura tornou-se uma lenda, sendo relembrada nas histórias e nas canções do povo nordestino como uma espécie de herói, que, embora violento, representava a resistência da população à exploração. O cangaço como castigo divino. Enquanto para muitos Lampião era um líder divino, para outros ele representava uma manifestação do castigo divino, um castigo que surgia para purificar o sertão dos seus pecados. Essa visão, em grande parte, estava associada à ideia de que o cangaço não era uma simples guerra de resistência, mas uma intervenção sobrenatural destinada a punir a população do sertão e restaurar a ordem. Na visão dos críticos e dos setores mais religiosos da época, o cangaço estava ligado a uma espécie de purificação espiritual. O sertão nordestino, com sua miséria e sofrimento, era considerado um local onde a decadência moral e os vícios haviam se espalhado entre seus habitantes. O cangaço, com sua violência e seu caos, foi visto como uma resposta divina a essa corrupção. Assim como na Bíblia, onde castigos eram enviados como uma forma de corrigir o povo, o cangaço era interpretado por alguns como uma maneira de Deus purificar a região e levar o povo a um novo começo, mais fiel e justo. Por essa linha de pensamento, Lampião não era visto como um herói,
mas sim como uma ferramenta do divino, uma espécie de anjo vingador que trazia sofrimento àqueles que desobedeciam às leis espirituais. O bando de cangaceiros, com suas ações violentas, foi interpretado como um reflexo das angústias espirituais da população nordestina, que precisava de um castigo para se redimir. Além disso, essa visão do cangaço como castigo divino também está ligada às ideias apocalípticas populares que circulavam no sertão. Para muitos, as batalhas sangrentas entre cangaceiros e volantes, policiais, representavam o fim dos tempos. Em um cenário onde as guerras e mortes constantes se intensificavam, muitos acreditavam que esse ciclo de violência era uma maneira de purificar o sertão antes do retorno do Reino de Deus. Uma interpretação que vinha de crenças cristãs apocalípticas mescladas com tradições locais. Essa ideia de purificação do sertão foi também reforçada por líderes religiosos como o beato José Lourenço, do sítio Caldeirão, que acreditava que a região passaria por uma purificação que traria uma nova era, com a eliminação das forças do mal. De acordo com essa visão, o cangaço não era uma luta por liberdade ou justiça, mas uma espécie de tragédia divina, que mostrava que o sertão deveria ser limpo dos pecados, e que a violência, embora cruel, tinha um propósito maior. Essa interpretação do cangaço como castigo divino ajudou a consolidar a imagem de Lampião como uma figura que estava, de algum modo, além do bem e do mal. Para alguns, ele era um herói, para outros, um agente do juízo divino, um sinal de que o sertão precisava passar por uma transformação dolorosa para alcançar uma salvação espiritual. A guerra entre cangaceiros e volantes, o fim dos tempos. A guerra entre cangaceiros e volantes, a força policial criada para combater o cangaço, foi vista por muitos como uma manifestação das profecias apocalípticas, que previam batalhas sangrentas como sinais do fim dos tempos. No contexto das crenças populares do sertão nordestino, as lutas entre esses dois grupos não eram apenas conflitos locais, mas eventos cósmicos, de grande importância espiritual. Para muitos, o sangue derramado nas batalhas, a violência constante e as mortes iminentes eram sinais de que algo maior estava em curso, o fim do mundo como se conhecia. Na perspectiva das profecias do sertão, havia uma forte crença de que o juízo final aconteceria por meio de uma guerra violenta, onde forças do bem e do mal se enfrentariam. A luta entre cangaceiros e volantes encaixava-se perfeitamente nessa narrativa. Os cangaceiros, com sua resistência armada, eram vistos como os últimos defensores do povo, enquanto os volantes, protegendo o governo e a ordem, eram encarados como os agentes do mal que buscavam submeter o sertão ao poder estatal. As constantes perseguições e emboscadas entre esses grupos se tornaram símbolos dessa luta cósmica entre forças opostas, que iria culminar em um grande evento de transformação espiritual e social. Além disso, as batalhas eram muitas vezes interpretadas à luz das crenças cristãs sobre o Apocalipse, que falam de guerras e destruição antes da chegada de um novo reino de paz. O sertão, com suas violências incessantes, passava a ser visto como um microcosmo do que seria o fim do mundo. As pessoas acreditavam que a guerra no sertão não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma luta por uma mudança espiritual profunda. A luta entre os cangaceiros e os volantes estava, então, intrinsecamente ligada a uma transformação do sertão, que seria purificado através da violência, e que daria lugar a uma nova ordem social e espiritual. Além disso, os relatos das batalhas, especialmente os feitos de Lampião e outros cangaceiros, eram revestidos de uma aura mística, sendo contados como episódios épicos e quase divinos. As vitórias e derrotas eram vistas como partes de um plano maior, em que o sertão precisava ser transformado para que pudesse se aproximar da verdadeira liberdade ou da purificação espiritual. Assim, o confronto entre cangaceiros e volantes não era apenas um conflito político ou social, mas um evento apocalíptico que tocava o âmago das crenças religiosas do povo nordestino. As palavras juízo final e apocalipse começaram a ganhar peso entre os sertanejos que testemunhavam essas batalhas. A violência das guerras parecia anunciar que o velho sertão estava morrendo para dar lugar a um novo ciclo, uma nova visão de mundo, em que as injustiças do passado seriam finalmente corrigidas. Mesmo os cangaceiros, ao enfrentarem um número maior de volantes e suportarem grandes dificuldades, eram vistos como figuras que representavam uma resistência do bem contra o mal, de acordo com o imaginário popular.
Essa crença no caráter apocalíptico da guerra entre cangaceiros e volantes mostra como os sertanejos estavam imersos em uma visão de mundo que misturava as duras realidades do sertão com as profecias messiânicas e apocalípticas que permeavam sua cultura religiosa. O cangaço, ao se entrelaçar com essa visão, ganha uma dimensão mística, e Lampião, longe de ser visto apenas como um bandido, passa a ser uma figura messiânica para muitos, com um papel divino a cumprir no processo de transformação do sertão. As batalhas sangrentas como sinais de transformação espiritual e social. As batalhas sangrentas travadas entre cangaceiros e volantes não eram apenas vistas como episódios de violência, mas como sinais de uma grande transformação espiritual e social. Para muitos sertanejos, as intensas confrontações entre esses grupos eram mais do que apenas uma luta por poder, mas uma manifestação da transformação profunda que o sertão estava vivendo. Essas batalhas eram interpretadas como um processo de purificação, onde o velho e injusto seria destruído para dar lugar a uma nova ordem, mais justa e espiritual. No imaginário popular, a brutalidade da guerra entre os cangaceiros e as forças policiais era associada a uma ideia de purificação do sertão. A violência, o derramamento de sangue e as mortes em combate eram vistas como o preço que o povo do sertão teria que pagar para alcançar a verdadeira liberdade ou para expiar as injustiças que haviam sido cometidas ao longo do tempo. Em muitas das histórias contadas pelos sertanejos, o sofrimento e o sacrifício dos cangaceiros eram vistos como uma espécie de oferenda ao novo futuro que estava por vir. Eles eram os mártires de uma guerra que visava transformar o sertão e, por extensão, a sociedade nordestina. Dentro desse processo de transformação, o conflito entre cangaceiros e volantes era percebido como uma metáfora para a luta entre o velho e o novo, o passado e o futuro, o pecado e a redenção. Os cangaceiros, com suas ações ousadas e desafiadoras contra a autoridade do Estado, eram vistos por alguns como os agentes de uma revolução espiritual, buscando romper com as estruturas de poder e promover uma nova era para o sertão. A resistência violenta contra os volantes simbolizava a luta contra um sistema opressor e injusto, que não apenas explorava a população, mas também impunha normas e valores que iam contra as crenças e tradições locais. Por outro lado, a repressão do Estado, representada pelos volantes, era vista como uma tentativa de manter a velha ordem. Para muitos, os volantes não eram apenas agentes da lei, mas também representantes das forças do mal, que procuravam sufocar qualquer tentativa de mudança e transformação. Dessa forma, a batalha entre cangaceiros e volantes era encarada como uma luta entre forças espirituais, onde o sangue derramado simbolizava o custo necessário para a construção de uma nova sociedade mais justa. Além disso, as batalhas eram frequentemente descritas como eventos que cumpriam uma função religiosa, quase apocalíptica, para o povo do sertão. Essas confrontações eram vistas como parte de um processo divino de limpeza e renovação, onde a violência e o sofrimento eram instrumentos de um plano maior de Deus. Essa perspectiva transformadora não apenas dava sentido à dor e ao sofrimento, mas também oferecia aos sertanejos uma explicação espiritual para os acontecimentos que se desenrolavam diante de seus olhos. No contexto dessa visão espiritual e social, a ideia de que as batalhas representavam uma transformação não se limitava apenas à mudança do sertão, mas se estendia à transformação interna de cada indivíduo. Aqueles que resistiam ao sistema e aos volantes eram considerados heróis e mártires de uma guerra que traria não apenas a justiça social, mas também uma renovação espiritual. Era uma luta pela dignidade e pela libertação de um povo que, apesar da violência, acreditava na possibilidade de uma vida melhor. O beato Zé Lourenço, líder religioso no sítio Caldeirão, profetizou que o sertão passaria por uma grande purificação e que um exército de guerreiros lutaria contra os inimigos de Deus. O beato Zé Lourenço, um líder religioso carismático, ganhou destaque no final do século XIX e início do século XX, principalmente no contexto do sítio Caldeirão, localizado no sertão nordestino. Ele foi uma figura messiânica, interpretando sua missão como uma forma de guiar o povo do sertão em um caminho de resistência e purificação espiritual. O contexto de miséria e abandono enfrentado pela população sertaneja, agravado pelas secas e pela exploração, alimentou uma busca desesperada por soluções espirituais. E Zé Lourenço se destacou como um guia religioso que prometia salvação para aqueles que seguissem sua liderança. A profecia de Zé Lourenço era clara, ele acreditava que o sertão passaria por uma grande purificação,
um processo que passaria pelo sangue, sofrimento e luta contra os inimigos de Deus, que eram, na visão dele, as forças que oprimiam o povo nordestino e impunham uma falsa ordem sobre a terra. Para ele, essa purificação era necessária para que o sertão renascesse de suas próprias cinzas, como uma nova terra, mais justa e abençoada por Deus. O exército de guerreiros, mencionado em suas profecias, não era um exército convencional, mas sim um grupo de homens e mulheres dispostos a combater as forças que representavam a opressão e a corrupção. Zé Lourenço via o cangaço como um dos instrumentos dessa luta, uma forma de resistência que, em sua visão, poderia trazer a justiça divina para o sertão. Para ele, os cangaceiros representavam uma linha de defesa contra as forças que escravizavam o povo nordestino e que mantinham o sertão em um ciclo de pobreza e sofrimento. Assim, a luta do cangaço poderia ser interpretada como uma manifestação do divino, um movimento que visava purificar o sertão e redimir aqueles que se rebelavam contra as injustiças do sistema. Zé Lourenço acreditava que o fim do ciclo de miséria e opressão viria por meio dessa purificação espiritual e pela vitória do exército de guerreiros, que se uniriam para enfrentar os inimigos de Deus. Sua figura mística e suas profecias se entrelaçam com a cultura popular nordestina, reforçando a ideia de que o cangaço poderia ser visto não apenas como uma luta pela sobrevivência, mas como uma missão sagrada, em que os cangaceiros, em sua revolta, estavam cumprindo um papel celestial de libertação. Muitos acreditavam que os cangaceiros faziam parte dessa luta santa, como se fossem enviados para cumprir uma missão espiritual no sertão. No imaginário popular do sertão nordestino, os cangaceiros eram muitas vezes vistos de forma ambígua. Embora fossem reconhecidos como fora da lei, bandidos e figuras que desafiavam a autoridade do governo e da polícia, também eram retratados como heróis por uma parte significativa da população, especialmente pelos mais pobres. Essa visão de heróis religiosos estava profundamente conectada com as profecias messiânicas e o contexto de sofrimento e luta pelo qual passavam as pessoas do sertão. A ideia de que os cangaceiros faziam parte de uma luta santa estava atrelada à crença de que eles estavam cumprindo um papel divino, escolhido por Deus para realizar a purificação do sertão e a destruição das forças do mal. A resistência ao poder central, a miséria imposta pelas secas e as injustiças dos coronéis e das autoridades locais fez com que os cangaceiros se tornassem símbolos de uma revolta com um caráter transcendente. Eles eram vistos por muitos como instrumentos de uma justiça superior, incumbidos de libertar o povo oprimido e trazer um novo equilíbrio àquelas terras. A fusão entre religião e cangaço, embora contraditória à primeira vista, tinha uma explicação simbólica. Para muitos sertanejos, a luta dos cangaceiros representava mais do que um simples movimento de banditismo, ela era interpretada como uma missão espiritual. Isso se reforçava especialmente pela figura de Lampião, que, em sua liderança, começou a ser encarado como um tipo de messias popular. Lampião, com sua aura de invencibilidade e seu papel de líder de um exército de rebeldes, passava a ser visto, por aqueles que o seguiam, como o escolhido para trazer a redenção ao sertão. Dentro desse contexto religioso, os cangaceiros, sob a liderança de figuras como Lampião, poderiam ser percebidos como guerreiros de Deus, cumprindo uma tarefa que visava limpar o sertão da injustiça, da opressão e da corrupção. Esse entendimento, que misturava fé e resistência, se espalhou especialmente entre as populações mais vulneráveis do sertão, que viam nos cangaceiros uma esperança de transformação, um exército celestial lutando contra as forças do mal. Essa conexão com uma missão espiritual não era única de Lampião, mas também de outros líderes cangaceiros que, de alguma forma, representavam a luta do povo e a busca por um novo sertão. As profecias messiânicas que cercavam o movimento cangaceiro ampliavam ainda mais essa visão, moldando a imagem dos cangaceiros como guerreiros sagrados, escolhidos para combater as forças demoníacas que oprimiam a população. Quando Lampião foi morto em 1938, muitos interpretaram sua morte como o cumprimento da profecia, um sinal de que as forças do mal estavam sendo derrotadas. A morte de Lampião, ocorrida em 1938, marcou um dos episódios mais significativos da história do cangaço e gerou uma série de interpretações entre os sertanejos. Para muitos, a morte do líder cangaceiro representou o cumprimento da profecia do beato Zé Lourenço, que havia predito uma grande purificação e a luta contra os inimigos de Deus.
A forma como a morte de Lampião foi interpretada reflete o poder simbólico que o cangaceiro exercia sobre as populações mais pobres do sertão nordestino e sua relação com a espiritualidade popular. A morte de Lampião, e de seus companheiros, não foi vista apenas como o fim de uma era de banditismo, mas como o fim de um ciclo apocalíptico, que havia sido previsto por diversas correntes religiosas e messiânicas da época. Muitos acreditavam que a morte de Lampião representava a derrota das forças malignas que o cangaço simbolizava. Para aqueles que viam os cangaceiros como instrumentos divinos, a morte do líder cangaceiro indicava que a missão espiritual de purificação estava sendo concluída. Esse evento foi especialmente relevante no contexto das profecias messiânicas, que diziam que, após o cumprimento de sua missão de purificação, os inimigos de Deus seriam derrotados, e o sertão poderia viver um novo período de harmonia. A interpretação de que Lampião, ao morrer, cumpria um destino profético, reforçava a ideia de que ele estava destinado a cumprir um papel divino, mesmo que sua forma de agir fosse tida como radical e violenta. O impacto da morte de Lampião e a forma como isso foi entendido pelos sertanejos também pode ser visto como um reflexo da realidade de opressão e resistência vivida pelo povo nordestino, que buscava uma explicação para a luta contra a miséria, a seca e a desigualdade social. Para muitos, a morte de Lampião não significava apenas o fim de um cangaceiro, mas o fechamento de um ciclo espiritual que trouxe uma espécie de alívio e libertação para o sertão, como se o mal que ele representava estivesse sendo vencido. A exposição das cabeças de Lampião e Maria Bonita foi vista como um aviso divino, que marcou o fim do ciclo do cangaço e o início de uma nova era no sertão. A morte de Lampião e de seus companheiros, incluindo Maria Bonita, em 1938, teve um impacto profundo não apenas no sertão nordestino, mas também no imaginário coletivo da população. Quando suas cabeças foram expostas como troféus em praça pública, essa cena foi interpretada por muitos como um sinal apocalíptico e divino, marcando a derrota das forças malignas que o cangaço representava e, ao mesmo tempo, o fim de um ciclo turbulento e violento na história do sertão. A exposição pública das cabeças de Lampião e Maria Bonita foi um evento chocante, mas também simbólico. A maneira como as autoridades trataram a morte de Lampião e sua companheira, apresentando suas cabeças como um aviso divino, não era apenas uma exibição macabra, mas uma manifestação de um novo momento no sertão. Muitos sertanejos, em especial aqueles que seguiam as crenças messiânicas, viam essa ação como o cumprimento das profecias que previam o fim de uma era de sofrimento e uma nova fase de transformação espiritual e social. No contexto das profecias do beato Zé Lourenço, a morte de Lampião foi interpretada como o fim de um ciclo de opressão e a chegada de uma nova era para o sertão. A figura de Lampião, que para muitos havia sido vista como um emissário de justiça, mas também como um agente de caos, foi substituída pela ideia de um novo início, mais voltado à fé e à renovação espiritual. A sua morte simbolizou para muitas pessoas a purificação do sertão, que estava sendo libertado das forças do mal representadas pelo próprio cangaço e pelas suas práticas violentas. A crença popular de que Lampião e seus homens estavam cumprindo uma missão divina, apesar de sua atuação muitas vezes brutal, também cedeu espaço para uma interpretação mais conciliatória, a de que o cangaço havia chegado ao seu fim, cumprindo seu papel profético. A exibição das cabeças, embora cruel, representava para alguns um novo marco no processo de transformação que o sertão estava experimentando. Esse evento teve um papel simbólico poderoso na narrativa de resistência e fé do sertão, e foi considerado um momento de renovação espiritual, onde o fim do cangaço também significava a morte de uma era de violência, opressão e miséria. Ao invés de ser visto apenas como um final trágico, o fim de Lampião e de Maria Bonita foi também visto como um sinal de que o sertão estava pronto para um novo começo, uma renovação que se alinhava com as esperanças e expectativas dos sertanejos que ansiavam por paz e justiça. A influência cultural do cangaço. O cangaço, como movimento social e fenômeno histórico, deixou uma marca indelével na cultura popular brasileira, especialmente no Nordeste. Sua influência transcende as páginas da história, sendo um tema recorrente na literatura, no cinema, na música e até na arte popular. Na literatura, o cangaço inspirou muitos escritores, especialmente no século XX. O romance Os Sertões, de Euclides da Cunha, é um exemplo clássico de como o cangaço foi abordado na literatura.
A obra, que descreve a Guerra de Canudos e as condições do sertão, também faz uma reflexão sobre o cangaço como uma expressão de resistência. Outro autor que retratou o cangaço foi Jorge Amado, com livros como Capitães da Areia, que, embora não seja diretamente sobre o cangaço, reflete o contexto social da violência e da exclusão social presentes no movimento. No cinema, o cangaço foi retratado em vários filmes, e o mais emblemático é Vidas Secas, 1963, baseado no livro de Graciliano Ramos. Embora o filme foque na vida de uma família sertaneja que sofre as dificuldades da seca e da miséria, ele captura o espírito de resistência e a luta pela sobrevivência que marcaram o período do cangaço. Além disso, filmes como Lampião, O Rei do Cangaço, 1964, e O Cangaceiro, 1953, ajudaram a moldar a imagem de Lampião e outros cangaceiros como figuras lendárias. Na música, a música popular brasileira também foi profundamente influenciada pelo cangaço. O gênero forró tem raízes diretas na cultura nordestina que coexistiu com o cangaço. Artistas como Luiz Gonzaga, conhecido como Rei do Baião, celebraram as histórias de luta e resistência do povo sertanejo, criando músicas que se tornaram clássicos, como Asa Branca. Também há várias canções que falam diretamente sobre Lampião, Maria Bonita e as aventuras dos cangaceiros. Na arte popular, a estética do cangaço também é visível em formas de arte popular, como a xilogravura e o artesanato típico do sertão nordestino. As imagens de cangaceiros, com suas roupas elaboradas e adornos, como chapéus com penas, são temas recorrentes nas artes manuais e na decoração popular. Esses elementos estéticos ajudam a perpetuar a memória do cangaço e sua importância cultural no imaginário coletivo. Em resumo, o cangaço, com suas figuras icônicas como Lampião e Maria Bonita, tornou-se um símbolo de resistência e luta no Nordeste, e sua influência se estende por diversos campos culturais até hoje. Reflexões sobre justiça e violência. O cangaço, enquanto movimento social e resistência armada, gerou reflexões profundas sobre a justiça e a violência no contexto do sertão nordestino. A dualidade entre o herói e o bandido, entre a luta por liberdade e o uso de métodos violentos, permeia os debates históricos e culturais que surgiram a partir do cangaço. Justiça popular ou violência justificada? A questão da justiça é central nas histórias do cangaço. Para muitos sertanejos, os cangaceiros não eram simples bandidos, mas heróis que se levantaram contra a injustiça das elites e das autoridades. A violência dos cangaceiros, embora brutal, era muitas vezes vista como uma resposta à violência do Estado, que abandonava a população do sertão à própria sorte, sem nenhum amparo em momentos de seca ou fome. Em muitos casos, os cangaceiros eram vistos como uma espécie de vingadores, que puniam os poderosos que exploravam o povo. A moralidade do cangaço. Para entender a violência do cangaço, é necessário compreender o contexto social e econômico da época. A luta dos cangaceiros pode ser vista como uma forma de resistência à opressão, mas também como uma prática brutal que resultou em incontáveis mortes. Isso gerou um debate sobre a moralidade das ações dos cangaceiros e se suas lutas eram justas ou apenas uma manifestação de caos e destruição. Alguns viam Lampião e seus seguidores como vingadores, enquanto outros os consideravam criminosos sem causa justa. A dicotomia entre justiça e violência continua a ser um tema de debate até hoje, principalmente em estudos sobre a história e a cultura popular do cangaço. O papel do Estado e a repressão violenta. Do lado do Estado, a violência contra os cangaceiros foi imensa, com tropas policiais, volantes, enviadas para caçar e exterminar os bandidos. Essa repressão também foi marcada por execuções extrajudiciais e brutalidade, o que gerou uma série de questionamentos sobre a própria justiça das ações do Estado. A visão de que o Estado estava cumprindo seu dever ao combater o cangaço é, muitas vezes, questionada, já que a falta de uma estrutura de apoio social no sertão e a desigualdade exacerbada no campo contribuíram para o surgimento do movimento cangaceiro. O legado da violência. O legado do cangaço continua sendo debatido na cultura popular. A violência, tanto por parte dos cangaceiros quanto das forças policiais, tem ressoado em filmes, músicas e livros. A ideia de justiça, ou sua falta, permanece no centro dessas narrativas. O cangaço, por mais que tenha sido uma forma de resistência para alguns, também deixou cicatrizes profundas,
com a violência perpetuada como um dos elementos mais fortes e controversos da história. Em um contexto cultural, a violência do cangaço continua a ser ressignificada nas narrativas populares, onde o tema da justiça permanece ambíguo, desafiando as interpretações de herói e vilão. O cangaço na música popular e o seu legado. A influência cultural do cangaço se estendeu para além das terras áridas do sertão, deixando um legado duradouro na música popular nordestina e, mais amplamente, na cultura brasileira. A figura de Lampião, de Maria Bonita e dos outros cangaceiros permeou diversas expressões artísticas, principalmente no campo da música, onde a imagem do cangaceiro foi tanto romantizada quanto criticada. O forró e o cangaço. O forró, ritmo tradicional nordestino, tornou-se um dos principais veículos de transmissão das histórias do cangaço. Muitas das músicas populares da época e as que surgiram posteriormente falavam sobre a vida de Lampião, suas aventuras, a luta contra os volantes e o sofrimento do povo do sertão. Canções como Lampião e Cangaceiro são exemplos de como o forró ajudou a eternizar o nome dos cangaceiros. A dança do forró também refletia a resistência e a força da cultura sertaneja, ligada à luta e ao sofrimento que o cangaço representava. A canção Cangaceiros, Zé Ramalho. O cantor Zé Ramalho, no final dos anos 1970, popularizou ainda mais a imagem do cangaceiro com a música Cangaceiro, onde ele canta sobre a bravura e os ideais do cangaço. Essa música representa a fusão de elementos da música popular brasileira com a estética do cangaço, trazendo uma abordagem mais contemporânea ao tema, mas ainda respeitando suas raízes históricas. Romantização do cangaço. Ao longo do tempo, o cangaço foi sendo transformado em uma espécie de mito. A figura de Lampião, muitas vezes, foi idealizada como um herói popular, lutando contra um sistema opressor. Esse fenômeno ficou evidente em canções populares e até em filmes, onde os cangaceiros eram retratados com um tom de romantismo, quase como guerrilheiros nobres, apesar de suas práticas violentas. O folclore popular, que ajuda a preservar essas histórias, contribuiu para a construção de um imaginário coletivo sobre a resistência e o poder da cultura sertaneja. A música e a resiliência do sertão. O cangaço também se conecta com o modo de vida resiliente do sertanejo, que, mesmo diante de tantas adversidades, se manteve firme em sua cultura e identidade. A música, como expressão da resistência, tornou-se uma ferramenta para manter viva a memória do cangaço, seja para exaltar os feitos dos cangaceiros ou para denunciar as injustiças sofridas pela população do sertão. Além disso, o cangaço ajudou a fortalecer o espírito comunitário, unindo as pessoas por meio da música, que se tornava uma forma de resistência cultural. A tradição no repente e no cordel. O cangaço também foi amplamente retratado no cordel, gênero literário popular no Nordeste. As histórias de cangaceiros e suas façanhas eram frequentemente narradas em versos rimados e publicados em folhetos, tornando-se parte do repertório da música e literatura populares. Os poetas de cordel, como Leandro Gomes de Barros e João Martins de Ataíde, ajudaram a difundir as histórias de cangaceiros, ampliando sua influência e reforçando a ideia de resistência popular. Assim, o cangaço se entrelaçou com a música popular brasileira e se tornou uma peça importante do folclore nacional. Sua imagem é constantemente ressignificada, aparecendo em novos contextos e continuando a inspirar tanto a música quanto outras formas de arte, como o cinema e a literatura. Obrigado por assistir todo o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.